Amados, vamos refletir na palavra de Deus nesta noite. Eu quero desde já agradecer ao Senhor. Algumas semanas atrás estava bem enfermo. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos aqui da nossa congregação, que sempre tem uma palavra de Deus para alimentar a igreja do Senhor. Então, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, dos nossos auxiliares aqui na congregação da Adalberto. Glória a Deus. Amados, a gente leu no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo de número 8. E nós aqui falamos sobre a igreja que está ali na Ásia Menor, a igreja que estava na cidade de Esmirna. Alguns pontos é importante relatarmos sobre esta igreja, esta cidade. E dentro desse pano de fundo, dessa visão histórica, econômica, política daquele tempo, ela não difere muito do contexto atual que vivemos. Enfrentar perseguições nesses dias atuais, ainda se vê muito isto. Não de uma forma tão veemente como acontecia lá atrás, onde os cristãos eram perseguidos de tal forma que muitos eram mortos. Os irmãos conhecem muito bem a história. Quem se envereda para ler um pouco de história da igreja, vai aqui saber o que eu estou dizendo, de irmãos que, da mesma forma que serviram a Cristo como nós estamos servindo nesses dias atuais, eles passaram não por coisa tão boa, mas muitos foram mortos por feras, outros decapitados, outros crucificados, tudo porque tinham a fé em Cristo Jesus. Mas não é à toa que o Senhor ele falou sobre isto. Sobre a questão da perseguição, sobre a questão de pessoas que se levantaram para querer blasfemar. A palavra blasfemar aqui é falar mal de alguém ou de um grupo de pessoas, principalmente quando se tratava da igreja do Senhor. E aqueles que habitavam ali na igreja de Esmirna, eles estavam passando por um momento de grande dificuldade. Dificuldade esta que era uma dificuldade de perseguição, de tribulação. Não a tribulação que há de vir ainda sobre este mundo, mas tribulações tais que faziam com que eles sofressem. A palavra aqui, o nome Esmirna, ele significa mirra, isto é, uma erva amarga. E você percebe que era isso que os crentes que habitavam naquela cidade estavam passando. Passando um momento de amargura,
um momento de perseguição. A cidade de Esmirna, ela foi fundada pelos gregos no ano 1000 antes de Cristo. Mas quando foi no ano 600 antes de Cristo, os lídios vieram e devastaram aquela cidade. Mas quando foi no ano 200 antes de Cristo, ela foi reerguida novamente já pelo Império Romano. E tornou-se uma das cidades mais ricas e muito bem localizada ali na atual Turquia. Hoje não é mais o nome Esmirna, hoje chama Izmir. É a única cidade hoje da Ásia Menor que, entre aquelas igrejas que ali pertenciam, é a única hoje que ainda sobrevive ainda. Ela é uma cidade bíblica. Uma cidade na qual viveram crentes que foram fiéis. Fiéis ao Senhor. Fiéis em meio às adversidades, em meio ao sofrimento, em meio às tribulações. Para os amados terem uma ideia, a gente vai buscando conhecimento, pesquisando em alguns dicionários. Nesta cidade, amados, se adorava a inúmeros deuses, dentre eles Zeus, Esculápio, a deusa Cibele. Até o culto ao imperador tinha também lá. E que as pessoas tinham que se dobrar diante destas entidades. Se dobrar diante de deuses que não era o Deus na qual eles serviam, mas eram deuses estranhos. Agora imagina só você dentro de um contexto desse, de idolatria, que se você abraçasse a fé em Cristo Jesus, o que você não ia passar? Os crentes que habitavam naquela cidade, eles sofreram perseguições tão ferrenhas que eles se tornaram-se pobres por conta que, devido a eles não adorarem a outros deuses, eles ficavam totalmente incapazes de conseguir prosperar dentro de uma cidade daquela. Se você observar no versículo de número 8, essa carta ela foi endereçada porque Jesus, ele conhecia a igreja que habitava ali em Esmirna. Quando foi escrita lá na ilha de Patmos, o apóstolo João estava preso. Estava encarcerado naquela ilha. Mas tinha crentes que estavam soltos, estavam sofrendo, mas nunca deixaram de serem fiéis a Jesus Cristo, que é o mesmo Jesus que esta igreja aqui adora também. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E esta carta foi endereçada. Alguns pais da igreja vão dizer que nessa igreja em Esmirna, o bispo ou o pastor dali era um homem cujo nome era Policarpo. Muitos vão afirmar que Policarpo, ele era o pastor, era este anjo que foi endereçado lá para esta igreja. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Para os amados terem uma ideia, foi uma das igrejas que o Senhor não advertiu, que não encontrou falhas com as demais, porque foi Esmirna e Filadélfia. Mais adiante eu vou mostrar a vocês o que tinha lá em Esmirna, tinha também em Filadélfia também. Mas aí ele vai dizer ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve.
Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Se observarmos bem aqui, quem é o primeiro e quem é o último? É Jesus. Quem foi que morreu e quem foi que reviveu? Jesus. Mas ao mesmo tempo também diz a tradição que esta expressão também ela é usada para demonstrar que Jesus conhecia a cidade de Esmirna como ninguém. Ele sabia que esta cidade ela tinha sido destruída, morrida, isso é, estava morta, mas ela foi ressuscitada, isto ela foi construída novamente, e foi construída de uma tal maneira que ele sentia orgulho daquela cidade. Das cidades da Ásia, ela era a coroa de toda a Ásia Menor naquele tempo. Aí o Senhor se identifica que ele morreu, mas ele ressurgiu novamente. Esta cidade estava morta, mas ela ressurgiu novamente. Por quê? Porque Jesus conhece a cidade na qual nós habitamos. Jesus conhece a cidade de Santa Rita. Jesus conhece as autoridades que habitam nesta cidade. Jesus conhece quem são os anjos que estão sobre esta cidade, porque não é apenas um anjo só que tem nesta cidade, mas são vários, e o Senhor conhece cada um deles como a palma da sua mão. Ele conhece cada um. Ele conhece cada um dos membros que habitam aqui nesta congregação, como também nas demais também. E o Senhor vai dizer de maneira muito veemente: eu conheço as tuas obras. E aí o Senhor começa a dizer: tribulações e pobreza. Isto é, os cristãos que estavam em Esmirna, apesar de ser uma cidade portuária, apesar de ser uma cidade riquíssima, mas os crentes que não serviam aos outros deuses estavam empobrecidos financeiramente. Mas o Senhor vai dizer para ele uma coisa: mas tu és rico. Rico de quê? Rico da graça de Deus. Quem é rico aqui da graça de Deus aqui, amados? Nós podemos ser identificados como pobres, até mesmo financeiramente, mas nós somos ricos da graça de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele habita no nosso coração e na nossa vida. Mas tinha em meio a esta cidade alguns que se diziam ser judeus. Porque Jesus conhece até mesmo aqueles que são verdadeiros e aqueles que são falsos. E ele vai dizer aqui, ainda no versículo de número 9: e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A gente pesquisa, a gente vai tentando entender o porquê é que Jesus estava falando sobre sinagoga de Satanás. Depois de uma longa pesquisa, deu para entender muito bem. Era o caráter daqueles que se diziam ser judeus, mas não eram. Eram sinagoga de Satanás. O caráter deles era quem demonstrava quem eles eram. Porque Jesus sabia muito bem o que ele passou nas mãos dos judeus. E Jesus conhecia muito bem, amados, o caráter dessas pessoas. Ele vai identificar como sinagoga de Satanás, isso é, aqueles que não têm um bom caráter,
Aqueles que andam de maneira falsamente, esses aí é sinagoga de Satanás. Eles não estão servindo a mim, eles estão servindo ao diabo. E como é que eu consigo identificar esse tipo, esta classe? Porque quando se trata de sinagoga, irmãos, é um ajuntamento de pessoas em um determinado lugar. O que é que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Está aqui identificado como casa de oração. E numa casa de oração tem que ter o quê? Pessoas se reunindo para adorar a um Deus todo-poderoso. Então, da mesma forma, também era dentro de quê? De uma sinagoga. Se reuniam para adorarem a Deus, para ler a palavra, para ouvir interpretação, aplicação, momento de louvor. Mas esse tipo de pessoas estavam se reunindo não para o que era bom, mas para o que era ruim. Aí Jesus identifica eles como sinagoga de Satanás. Porque parece que o caráter deles não conseguia ser forjado. Porque verdadeiramente quando a pessoa se rende aos pés de Cristo, a primeira coisa que acontece na vida do homem é a regeneração. O homem, ele é regenerado. O que ele fazia anteriormente, agora ele não faz mais. O meu pensamento que eu pensava antes, agora não tenho mais aquele pensamento mundano. Eu agora tenho um pensamento diferente agora, porque a minha mente é a mente de Cristo, irmãos. E o Senhor queria ver isso nesses homens. Mas só que eles estavam o quê? Infernizando os crentes ali na cidade de Esmirna. Mas como é que eu posso identificar esse tipo de caráter? Abram comigo vossas Bíblias. Mateus, isto é, Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5. Olha só o que diz aqui o texto sagrado, amados. É a cura daquele paralítico. 4 homens, ele introduz ali aquele paralítico dentro da casa ali. Olha que tipo de característica dessas pessoas que fazem da parte ainda deste tipo de sinagoga de Satanás, amados. O versículo 21 vai dizer assim: e os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? É um tipo de classe de pessoas. Primeiro, são incrédulos. E segundo, acusadores. Quem participa desse tipo de sinagoga de Satanás, amados, são aqueles que são incrédulos e que são acusadores. Só eles que têm razão. Só eles que se acham. E foi acusar Jesus, porque eles não sabiam que estava diante do Filho de Deus. Aqueles que viam a Cristo estavam vendo o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus. Aí quem é esse que está dizendo blasfêmia? Quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Ah, ele só quer somente ser. E será que a gente não vê isso nas igrejas hoje, irmãos? Esse tipo de atitude, esse tipo de incredulidade, de acusação, é o que mais nós vemos dentro de igreja, irmãos. E são identificados como sinagoga de Satanás. Isso aqui não era apenas uma pessoa só, não era um grupinho de pessoas, escribas e fariseus, está tudo no plural. Incrédulos, acusadores. Mas para esse tipo de pessoa, Jesus disse no versículo 22, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos. Jesus conhece pensamento, não conhece, irmãos? Jesus, ele sabe os nossos pensamentos,
Mas, irmão, tu está dizendo nessa noite que nós somos sinagoga de Satanás? Não, irmãos, mas é a identificação e o caráter de quem entra por esse caminho, ele é identificado como sinagoga de Satanás. Mas o Senhor conhece nossos pensamentos. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe as nossas intenções. Aí o Senhor, por que tu arrazoais em vosso coração? Por que é que vocês estão discutindo? A palavra arrazoar aqui é o quê? É discutir entre um e outro. É muito fácil eu falar mal da vida dos outros. Mas eu conheço um que conhece, que está lá em cima, que sabe quem somos nós. Ele sabe onde tem grupinhos que ficam tramando uns contra os outros, querendo apontar, dizer mal de fulano, de ciclano, mas o Senhor tem remédio nesta noite. Ele diz, eu conheço os seus pensamentos. Aleluia. Ele conhece nossos pensamentos. Outra característica também, irmãos, desse tipo de caráter que nós não podemos ter de maneira nenhuma, ainda está em Lucas capítulo 7, versículos de número 39. Estava lá Jesus, na casa de Simão o fariseu. Vocês viram como é que o Simão recebeu Jesus? Ele fez acaso. Mas aí no versículo 39, a Bíblia diz que entrou uma pecadora, foi aos pés de Jesus, e ela com as suas lágrimas começou a banhar os pés de Jesus. Aí olha a intenção, olha o caráter de um homem desse que recebeu o Filho de Deus na sua casa. Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem é esta mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. A gente sabe ver o erro dos outros, né? Mas a gente não vê os nossos próprios erros. Simão, ele apontou para a pecadora. Muitas vezes são tipos e classes que estão dentro, que querem ser mais santos do que os outros. Faz acepção de pessoas. Olha o caráter de Simão fariseu. Ela é pecadora, isso é uma mulher leviana. Se ele bem soubesse quem ela era. Eita, irmãos, como é difícil. Mas o Senhor, Ele sabe trabalhar no nosso coração, amados. O Senhor lhe confrontou quem? O próprio Simão fariseu. Ele contou uma parábola, e desta parábola, ele começou a falar algo bem interessante. Porque naquele tempo tinha as honrarias para você entrar dentro da casa de alguém. Ah, Simão, tu está observando essa mulher pecadora que até agora não para de quê, irmãos? Versículo 44, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Isso é, você não me honrou, Simão, mas tu sabe olhar para a vida dos outros e querer apontar. Tu sabe olhar para a vida dos outros e fazer acepção, mas tu não me recebesse com honraria, tu não me recebesse como era para me honrar, para me receber de maneira tal, mas tu preferiu acusar esta mulher. Mas até agora ela está aqui, ela está aqui enxugando os meus pés com as suas lágrimas, aqui com os
cabelos dela. Não me deste ósculo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Amados, nós temos que ter muito cuidado. Eita, Jesus. Naquele tempo existia o quê? O beijo, o ósculo santo. Quem beijou Jesus para trair ele foi Judas. Mas o que tem de gente falsa, que beija a tua face, e quando tu dá as costas, essa pessoa vai te apunhala pelas costas. É assim, amados. Isso é uma característica de pessoas que não fazem parte do cristianismo verdadeiro, puro e santo, mas ele faz parte de um grupinho que é usado por Satanás. Isso é forte, esta palavra nesta noite. E é uma palavra muito exortativa para mim e para você. Eu não posso discorrer por esse tipo de caminho. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. É o Senhor que quer trabalhar na nossa vida. Amém, igreja do Senhor? Uma outra característica também, eu não anotei aqui, mas eu apenas me lembro da passagem, se eu não me engano, parece que é João capítulo de número 8, que os escribas e fariseus pegaram uma mulher em ato de adultério, pegaram ela e foi lá para apresentar a Jesus. Somente procurando alguma coisa para querer lhe acusar. Mas Jesus usou com tanta sabedoria, irmãos. Se quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tem pessoas, amados, que é esse tipo de caráter, que parece que eles não conseguiram de maneira nenhuma deixar que Deus moldasse ele. É o tipo de caráter de pessoas que quer somente pegar e apontar o que é o pecado dos outros, mas ele não vê o dele. Ele espera apenas alguém cair para ele querer começar a apontar, começar a querer espalhar e falar mal da vida daquela pessoa. Mas ele não olha para o lado dele, o tamanho da língua que ele tem, que ela tem, que fala de Deus e o mundo, mas Deus é aquele que passa a faca na língua para você ficar com a sua boca calada. Porque Deus sabe como trabalhar, amados. É um tipo de grupinho que se você não conseguir... irmãos, mas eram judeus, mas muitas deles ficavam infiltrados dentro, trazendo fermento, trazendo complicação, somente para quê? Para trazer problema para dentro da igreja. Mas o Senhor, Ele é aquele que conhece. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que você é. Glória a Deus. São características de pessoas. É o caráter de pessoas que agem desta maneira. Vamos mais adiante. Aí você percebe que esse tipo de caráter, ele acaba prejudicando a comunhão com a igreja. Os coitados sendo perseguidos, sendo ali injuriados. Mas uma coisa eu digo, irmãos, a igreja de Esmirna, ela era sofredora. Ela estava sendo atribulada. Mas ela não, de maneira nenhuma, ela não deixava de guardar a fé. Tribulação todo mundo passa.
Calúnia é o que mais se vê. Mas para isso o Senhor vai dizer lá em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos caluniarem, vos injuriarem, por causa do meu nome. Ele vai dizer, não fique triste não, exulte, se alegre. Não é para você baixar a cabeça. Porque quantas pessoas já não foram feridas por palavras? Quantas pessoas não foram feridas por conta de situações? Mas não baixa a tua cabeça, te alegra, porque tu estás fazendo uma vontade daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não baixe sua cabeça. Você pode ser pobre, até mesmo financeiramente, mas você é rico da graça de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 1, diz, bem-aventurados são os pobres de quê, irmãos? De coração. Porque o segredo está na simplicidade do Evangelho. Viva a simplicidade do Evangelho. É um tipo de caráter, irmãos, que nós não podemos de maneira nenhuma deixar que isso entre dentro do nosso coração. Mas, irmão, por que o Senhor falou tanto essa questão de sinagoga de Satanás? Irmãos, a gente vai vivenciando o Evangelho, irmãos. E muitas coisas que estão dentro de nós, se a gente deixar levar mesmo, a gente deixa de ser cristão e a gente passa a ser usado pelo diabo. E é identificado como sinagoga de Satanás. É grupos que a gente não podemos entrar por esse tipo de situação. A igreja, ela precisa ser uma igreja sadia. E nós não podemos adentrar por esse tipo de procedimento, por esse tipo de caráter, que é um caráter sujo, que Satanás fica somente batendo palmas. Mas nesta noite, nós estamos sendo nivelados pela palavra. Eu sei que a palavra dói, mas também o Senhor traz remédio também para nossas almas. Aleluia. Interessante que eles diz, não temas, versículo 10, das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns. Irmãos, neste mundo que nós estamos vivendo, se o crente não viver piamente, e mesmo que ele viva de uma maneira sóbria, piamente, mas ele está sujeito às artimanhas do diabo. As pessoas sempre procuram alguma coisa para nos acusar. E é o diabo que está. A Bíblia diz que o Deus deste século, quem é o Deus deste século? É o diabo. O apóstolo Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 4:4, irmãos. Mas para o diabo e os seus demônios, as nossas armas, ela não será carnal, ela é espiritual. 2 Coríntios capítulo 10 e versículo número 4, diz que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais em Deus. Nós temos armas para a gente combater, mas tem pessoas, irmãos, que muitas vezes são usadas pelo diabo para quê? Para querer tentar nos acusar, muitas vezes para querer nos encerrar em prisões, querer nos levar para julgamento, lá no tribunal. Hoje está assim agora, amados. As pessoas hoje não vai tentar mais querer falar com o seu irmão. Vou lhe colocar na justiça para você aprender. Tudo hoje é dano moral. E isso está se permeando dentro da igreja. Aí diz, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Porque até mesmo, irmãos, quando a gente é levado numa circunstância como essa, é para Deus forjar ainda mais o nosso caráter. Ele diz aqui, para que sejais tentado. A palavra tentado aqui é provado. E tereis uma tribulação de 10 dias.
Alguns vão falar isso aqui de maneira escatológica, mas eu não vou me deter muito a isto. Mas o que eu vou ficar aqui é com a parte final do versículo 10. Ele diz: ser fiel até a morte. Diga para o seu irmão que está do seu lado: seja fiel até a morte. Glória a Deus. Se você for fiel, vai ter coroa preparada para você. Quem quer receber coroa aqui, irmãos? Seja fiel. Não entre pelo caminho daqueles que são identificados como sinagoga de Satanás. É o caráter. Não entre por esse tipo de caráter. Não entre na roda de escarnecedores. Mas, porém, tu tem que estar meditando na palavra de dia e de noite. Amados, quando a gente medita na palavra, a gente não perde tempo em estar pegando em rodinha de conversa e falando mal da vida dos outros. Nós não podemos ser acusados de maneira nenhuma, irmãos. Nós temos que fechar as brechas para que Satanás não venha nos acusar. Seja fiel, porque tem coroa preparada para mim e para você. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A ressurreição preparada para a crente. Aqueles que já tombaram, quando Cristo vier na sua glória, nós seremos ressuscitados, aqueles que já morreram, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Nós não iremos provar a segunda morte, porque a segunda morte é condenação eterna, conforme está aqui em Apocalipse, a partir do capítulo 20 em diante. Mas temos que entender uma coisa aqui nesta noite, amados: temos que ser fiel até o fim. Jesus falou lá no sermão profético, Mateus capítulo 24, e versículo de número 13, ele diz assim: e se aquele que perseverar até o fim será salvo. Então soframos aqui nesta terra, somos caluniados aqui nesta terra, passamos tribulações aqui nesta terra, mas nós não vamos igualar aqueles que estão nos acusando, aqueles que estão tentando denegrir a nossa imagem, aqueles que se juntam para querer falar mal de mim e de você. Não, suporta, deixa o diabo ele tentar fazer de tudo contra a tua vida, mas não ceda à tentação. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, em nome de Jesus. Fiquemos de pé.